E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rei Nicolas, estamos de volta e dessa vez eu vou apresentar uma nova criatura que acabou de entrar no verso de Batalha dos Universos, que é o Ultima Giga. Ele é praticamente um é a fusão do Giganotosaurus Dominion com o Godzilla Ultima. E literalmente, ele não é lá aquelas coisas, mas ele é muito forte ao ponto de bater de frente com o Metal Rex em questão de resistência, de força de hálito atômico. Eu acho que dá um empate em questão se for do Metal Rex. E contra o Super Espino, ele poderia até dar um dano gigantesco no Super. Aí contra a Rainha é outra fita, assim como a Mega Indominus. Acho que as duas conseguem matar ele. Agora o Metal Rex, eu acho que o Metal Rex apanharia muito. Não que ele é muito mais poderoso que o Metal Rex. Não, porque ambos têm praticamente a mesma força. E claramente, o Ultima Giga tem regeneração, tem resistência, um pouco de velocidade, menos de agilidade, força bruta, mordida e muito mais. Além de esse ser um dos gigas que gosta de ficar na água. Ou seja, temos um giga espino aqui. Mas no caso, ele tem quase que as mesmas habilidades do Godzilla Ultima. Literalmente mordida, garrada. E é claro, seu hálito atômico, que literalmente primeiro sai mais espécies de mira, que é umas boias assim de fogo que sai da boca dele, antes de ele soltar o bafo atômico. E depois ele solta o fogo, que aumenta isso daí. É mais como se fosse uma mira, e não como se fosse um... No caso de um inscrito meu que é o Curiosidade sobre Dinossauros, ele tinha falado, ele tem poder de som? Não. Mas, né, o Ultima Giga também, ele, não sei que temporada ele vai aparecer ainda. Eu estou pensando em uma temporada que ele possa aparecer, porque a segunda já não tem espaço, já tem tudo marcado já. A terceira talvez, assim, eu tô pensando. Mas eu acho que eu vou colocar ele na quarta. Como assim você vai colocar ele na quarta? Tipo como uma espécie de desafio. Assim, óbvio que na quarta temporada a gente nunca mais vai ver os nossos protas normais, os antigos, o atual, os outros. A gente só vai ver o trio atual, que só vai ter um do antigo, um que apareceu na terceira temporada e um novo personagem protagonista, que é o Tabezé. Mas por que eu estou falando disso? Porque sim, o Ultima Giga vai talvez aparecer na quarta temporada. E como eu disse, ele é novo na franquia, então temos que mamá-lo. Brincadeira. Literalmente, não tem muita coisa que eu possa falar dele. Eu só sei que a cauda dele é mais longa do que a do Giga normal. Literalmente o ponto do Godzilla Ultima. Além de ele ser mais pesado que o Super. Em questão, ele ele quase é do tamanho do Super. Quase, eu digo quase. Em questão de altura e também comprimento. Sendo um pouco menor que o Super, mas sendo bem maior do que o Metal Rex. Ah, mas o Ultima Giga pode bater de frente com os clássicos? Com o Kawan, talvez ele ganhe. Rex de pedra, um tapa do Rex de pedra já é capaz de desmaiá-lo. Pedra de fogo, literalmente só usando 0.1 do seu poder já acaba com o Ultima Giga de uma vez. Porque como vocês sabem, o Pedra de Fogo não tem paciência com nada e ninguém. E com a Rainha, depende. Se ele conseguir atingir ela só com fogo e não encostar nela, provavelmente sim. Agora, se ela começar a encostar ao ponto de arranhar, morder e, claro, soltar ácido, provavelmente eu acho que ele perde. Ah, mas você não disse que ele tem regeneração? Sim, tem. Porém, não é tipo que nem a do Godzilla Ultima. Se é tipo que nem a Hydra. Se você queimar uma área específica que foi cortada antes de se regenerar, provavelmente não vai regenerar naquela parte.
O Última Giga tem durabilidade. Bom, no caso ele consegue sobreviver à mordida do Metal Rex, que é a segunda mais poderosa do verso, dos Tiranossaurídeos, do verso de Batalha dos Universos. Porque, mano, literalmente a mordida do Metal Rex é parecida com a mordida leve do Rex de Pedra, que é capaz de matar instantâneo qualquer coisa. E claramente ele consegue aguentar as mordidas do Metal Rex com muita facilidade. E é claro, sua pele é bem mais grossa do que a do Giga de Domínio. Então, sim, ele é mais durabilidade. Em questão de inteligência, ele é mais agressivo. E claro, ele literalmente é tipo a mistura do Giganotossauro do filme Ultimasaurus e o Giganotossauro que foi cogitado pro filme, que é um lado mais psicopata dele. Que no caso, eu não sei como explicar assim, que ele literalmente mata por prazer. Não tipo a Indominus que mata por esporte, é matar por prazer, não é pro esporte. E nisso faria sentido se, sei lá, rolasse uma luta entre a temporada, porque o Pedra de Fogo mantém o equilíbrio da cadeia alimentar. E como ele vai ser um protagonista da quarta, seria interessante se ele enfrentasse o Última Giga. Porém, né, eu não sei se ficaria bom, se ficaria ruim, porque a gente já vai ter uma antagonista, que no caso é a Dragão Sombra. Porque pra quem não sabe, a Dragão Sombra Girl morreu depois que a primeira que se sacrificou foi a Pedra de Fogo Girl, se matando e matando a versão mulher do Dragão Sombra. E literalmente depois dos acontecimentos, a alma dela vagou pelo universo até chegar no universo clássico, que foi destruído. Que no caso é o Pedra de Fogo e as 10 Crias Mortais, que era o universo onde eles estavam. Que aí ela entra em uma das caveiras do Dragão Sombra e começa a se regenerar de lá. Mas por que eu estou falando dela em vez de falar do Última Giga? Porque eu quero. E o Última Giga, ele poderia ser meio assim. Eu não sei se poderia ou não ser aliado dela ou não. Eu quero que não, mas né. E o Última Giga também, ele literalmente tem força bruta ao ponto de levantar o Metal Rex na base da mordida. Agora contra o Super, talvez ele consiga levantar. Talvez. Ele não tem tanta habilidade que nem o Metal Rex e o Super, que são bem a mais apelões do que ele. Literalmente um é quase que um Shin Godzilla e um parece um Mecha Godzilla. Então o Última Giga seria praticamente o Última Godzilla. Tipo, ele não tem tanta habilidade assim. Ele só tem um pouco mais de resistência, regeneração, força de mordida, uma cauda longa e, é claro, a sua baforada de fogo, que é a mesma coisa do Ultimasaurus. É a fusão dos dois, assim, ó. Calma, não pense em malícia. Estou falando em questão de fundir para ser um ser mais forte, não acasalar, porra. E literalmente o Última Giga ultimamente não tem tanta relevância assim, porque vamos e convenhamos que o Última Giga não tem muita coisa assim. E para caso de vocês quererem dar mais algumas habilidades pro Última Giga, comenta aí no embaixo, porque ele por enquanto tem a habilidade do Última. Mas quem sabe ele possa ter mais poderes, ou até mesmo seus braços serem um pouquinho mais maiores do que são do filme.